Bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores de Carta Capital e estou na companhia da repórter Thaís Reis Oliveira. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Rodrigo. Nós acabamos de fechar a última edição de Carta Capital. Esta capa que tem aqui, cadê a saída? Não sei se dá para ver bem na câmera, mas é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não é só um cachorro, é um vira-lata caramelo, que é uma instituição brasileira, né, Rodrigo? Uma instituição brasileira, exatamente, né? E essa matéria, na verdade, essa reportagem de capa, ela é um especial composto de várias matérias, né? Algumas matérias vão se debruçar sobre o fenômeno do bolsonarismo, né? E aí daqui a pouquinho eu vou pedir para a Thaís falar um pouco mais detidamente sobre isso. Mas também há uma discussão aqui sobre o papel da esquerda e do campo progressista na atual conjuntura. Porque a gente percebe nitidamente uma falta de unidade desse campo, Sim. né? Disputas mesquinhas entre lideranças, uma dificuldade de articulação que acaba nos deixando mesmo com essa sensação de sem saída, né? Mas eu gostaria de perguntar primeiro para a Thaís, que escreveu a matéria de abertura, né, desse conjunto, falasse um pouquinho aí sobre o perfil do bolsonarista raiz. Sim. Quem é ele, do que se alimenta? Na verdade, são vários perfis, né? Eu conversei com alguns pesquisadores que vêm aí já há alguns anos tentando entender o fenômeno que descambou na eleição do Bolsonaro. E sobre esse caso especificamente, eu conversei com a Isabela Calil, que é pesquisadora da Fundação Escola de São Paulo, e no fim do ano passado ela publicou uma pesquisa que chegou a 16 perfis de apoiadores e potenciais eleitores do Bolsonaro. E a gente até destaca alguns deles na matéria, porque são pessoas que, por diferentes motivos, por exemplo, tem um tipo específico de eleitor que se aliou ao Bolsonaro por achar que ele lutaria contra a corrupção, outros que, se sentindo ameaçados pela escalada da violência, viam na... Vamos exemplificar. Me conte 3 tipos bem caricatos de... Bem representativos. Bem representativos. Assim, eu destacaria primeiro os machões, que a Isabela comenta, e as bolsogatas, né? Que são ali, cada um do seu lado, extremos que querem um retorno dos ideais de masculinidade e feminilidade que eles imaginam perdidos pelas políticas de esquerda, pelas discussões de gênero. Então, esse homem, que é um homem de 18 a 35 anos, segundo a pesquisa da Isabela, se sente muito ameaçado pela violência e vê nas armas uma maneira de poder se defender e de se empoderar novamente. Essas mulheres... Curioso isso, porque homens brancos, héteros, e se sentem minoria? Sim, eles se sentem acuados e ameaçados. Em relação às mulheres, chama a atenção que são mulheres com um perfil independente, assim, que trabalham, que se veem donas dos próprios narizes, mas enxergam no feminismo um discurso vitimista, uma espécie de mimimi, essa palavra que a pesquisa traz, inclusive, com o qual elas não se identificam. Então elas desprezam esse avanço de gênero e batem no peito para dizer, nós somos mulheres de direita, sim, estamos com o Bolsonaro, por mais contraditório que esse discurso possa parecer, né? Não faz muito sentido para quem acompanha de longe. Que outros perfis poderia destacar? Tem um perfil ali do qual apareceram vários, que é o cidadão de bem, que são pessoas que estiveram nas manifestações pró-impeachment e que lutam pela Polícia Federal, pelos mecanismos de combate à corrupção, apoiam o Sérgio Moro muito fortemente e que também passaram a apoiar o Bolsonaro. E esse perfil específico traz uma mudança um pouco curiosa, assim, porque no início dessa semana, o Olavo de Carvalho, né, que eu acho que dispensa qualquer apresentação, publicou um vídeo conclamando as pessoas ligadas ao lavajatismo, essa nova direita, a criar uma militância pró-Bolsonaro. Uma militância pró-Bolsonaro. Sim, porque ele pensa que defender a ideia já não basta, né? E qual a ameaça disso, assim, para um ressurgimento do autoritarismo, de um... É complicado, porque sim, é um discurso delicado que, né, rejeita a realidade, questiona tudo, sim. Nada do que a imprensa diz é verdadeiro. Sim.
só é verdadeiro o que os líderes deles declaram. O mais perigoso disso é que ele cria uma sensação de que estamos em guerra. E se nós estamos em guerra, vale tudo. E é justamente esse radicalismo que a que o Olavo se refere, e que as milícias digitais que atuam pelo Bolsonaro nas redes sociais têm se aferrado para dobrar a aposta nos ataques, no compartilhamento de fake news, na difusão de informações falsas, de boatos, porque embora esse núcleo duro de apoiadores do Bolsonaro, que segundo o Datafolha mais recente é de 12%, esteja numa tendência de queda, quanto mais a popularidade geral do presidente diminui e eles próprios se tornam menores, mais violentos eles passam a ser nas redes sociais. Então é até curioso a definição que você faz desse perfil do cidadão de bem. Né? O cidadão de bem é aquele que apoia a Lava Jato e o Sérgio Moro. Se ele é crítico, não é cidadão de bem. Sim. A lógica é essa. É essa. Né? Como você vai ser contra o combate à corrupção? O discurso é esse, né? Então é um núcleo bastante coeso, é isso que eu tento trazer na matéria, mas que tem suas contradições que estão muito expostas agora, principalmente por essa eventual, talvez, cisânia entre os apoiadores da Lava Jato e os apoiadores do Jair Bolsonaro, e que está ficando mais ameaçador e perigoso ao ponto que ele vai se isolando da política, né? E que muitos eleitores talvez vão mudando de ideia aí em relação ao governo. Tem um outro perfil interessante também, que é do eleitor arrependido, né? Que embora esteja insatisfeito com o governo, né? Alguns já dizem que jamais votariam no Bolsonaro, outros ainda, apesar dessa insatisfação, dão um voto de confiança ao presidente e se sentem... É como se eles não pudessem negar, né, toda aquela política que deu a origem ao Bolsonaro nesse momento. Então, você continua batendo o pé, apesar das coisas estarem caminhando por uma situação que já é crítica e que pode ficar aí bem pior nos próximos anos. E o editor executivo do site da Carta, Fred Melo Paiva, ele também escreveu um perfil sobre o empresário Luciano Hang. Ele mesmo, o velho da van, que acaba de ser condenado por coação dos seus funcionários no período eleitoral, muito embora uma pena bastante curiosa, né? Ele é um dos bilionários brasileiros, integrado à lista dos bilionários da Forbes e tal, e ele foi condenado a pagar uma fortuna de R$2.000. R$2.000. Mas o Fred ele pode falar um pouquinho mais sobre esse personagem que é visto como um verdadeiro herói dos bolsominions. Olá, nessa edição eu preparo um perfil do Luciano Hang, o dono das lojas Havan, o velho da Havan, pejorativamente chamado assim, mas é um apelido que ele acabou adotando para si mesmo, né? Então eu mostro ali como ele é um empresário muito bem sucedido, embora o modelo de negócio dele tenha sido o mesmo que acabou por quebrar lojas como a Mesbla, como o Mapping, mas ele fatura desde 2018 na casa de 7 bilhões de reais e é o 11º maior bilionário do Brasil, o 11ª pessoa mais rica do Brasil. No ranking dos milionários da revista Forbes, ele ocupa a posição de 1057 no mundo. Bom, são dados aí a respeito do negócio dele, mas também é uma matéria que procura mostrar como ele é representativo do homem bolsonarista, né? É aquele sujeito assim que a cabeça está habitada ali por teorias conspiratórias, a luta contra o comunismo, as ideias de Olavo de Carvalho, o conservadorismo de costumes, ao mesmo tempo em que briga aí por reformas que acabam por prejudicar os trabalhadores, né? Então, é um perfil dessa figura um tanto caricata do bolsonarismo, tratada numa entrevista recente do Lula como o Louro José, né? Com seu terno verde e sua gravata amarela. É isso.
Se da minha parte eu tentei desvendar o que pensam os apoiadores do Bolsonaro, o Rodrigo tentou entender um pouco dessa contenda que vem ocorrendo aí recentemente com o campo progressista. E uma coisa que eu sei a respeito da sua matéria é que ela toma como gancho a polêmica recente envolvendo o governador Rui Costa, que deu entrevistas consideradas por certos setores do PT, principalmente, excessivamente críticas, né, à atuação do partido em relação ao Lula. O governador Rui Costa, ele deu uma entrevista recente à revista Veja, né, na qual ele se apresenta como um possível candidato à presidência da República em 2022, né, e critica a posição do partido em relação ao governo Maduro na Venezuela, Sim. né? Mas eu acho que o que realmente pegou fundo ali, que incomodou a direção nacional do PT, foram 2 pontos. O primeiro foi ele ter dito que lá atrás o correto era o partido ter apoiado o Ciro Gomes em vez de lançar a candidatura do Fernando Haddad, né? E o segundo ponto é que ele acredita que a bandeira Lula livre não deve ser imposta aos aliados na hora de você fazer composições, na hora de você tentar estabelecer algum tipo de frente, sobretudo uma frente ampla em defesa da democracia e por aí vai. Eu particularmente achei a reação, não só eu, mas vários interlocutores, várias pessoas com quem eu conversei, acharam exagerada essa reação do PT por uma razão. Em primeiro lugar, porque não é novidade que o governador Rui Costa apoiava a aliança, ele preferia a aliança com Ciro Gomes em 2018. Isso foi dito à época, né? Claro. Não só por ele, mas pelo ex-governador Jacques Wagner, pelo governador do Ceará, Camilo Santana, né? Que acreditavam ser uma melhor alternativa o Ciro Gomes ao PT bancar a candidatura do Haddad. Segundo, porque também é uma crítica pertinente. Embora o PT diga que o Haddad teve um desempenho eleitoral fenomenal e que só não foi eleito por conta das fake news, a verdade é que o Bolsonaro ele foi eleito com uma vantagem de mais de 10 milhões de votos. Sim. E houve uma parcela bastante expressiva da população que não votou nem no Bolsonaro e nem no Haddad. E nem no Haddad. Então havia, acho que mais forte do que isso, o professor Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, ele fala, havia o componente do antipetismo, Sim. né? E aí uma candidatura Ciro poderia ser diferente, e havia também um fato que o Bolsonaro ele soube explorar muito bem valores como Deus, pátria e família, né? Esses valores tradicionais que se fortaleceram muito nos últimos anos com a emergência justamente do movimento evangélico. Exato. Nas periferias, onde a esquerda se ausentou, né, de fazer um trabalho se ausentou, de base. não percebeu esse crescimento. O fato é que dentro do PT ninguém está se entendendo. Fora do PT, a briga é até pior, porque o Ciro Gomes, ele demonstra claramente que ele não superou os ressentimentos do período eleitoral, ele continua atacando o PT, a direção do PT, o próprio ex-presidente Lula, criticou a direção imperial do Lula sobre o partido, e dá sinais de que ele quer, na verdade, se desvincular desse grupo. E você acha, Rodrigo, que essa postura do Ciro está mais ligada a um ressentimento pessoal ou uma estratégia para 2022? Então, eu acredito que tem um pouco dos dois. Me parece, sim, que pela agressividade tem relação com ressentimentos e mágoas, né, do período eleitoral e tal. Mas, se a gente pensar que o antipetismo teve um forte impacto nas eleições municipais de 2016, teve um forte impacto nas eleições do ano passado, Exato. E veremos qual impacto terá nas eleições municipais do próximo ano, talvez o que ele queira é justamente se afastar do petismo para se firmar como uma alternativa ali naquele campo mais central.
O ponto é que com essas disputas, com essas divergências, a esquerda não consegue se entender, o campo progressista está dividido, né? E não há uma estratégia a seguir, né? Acho que em grande parte isso explica o porquê das ruas estarem tão silenciosas, né? O porquê do governo Bolsonaro não está sendo incomodado exatamente pelo campo progressista. Né? E lideranças dos partidos fizeram meia-culpa em relação a isso? Olha, muito tímidas. Quem está admitindo que errou e onde errou? Não, muito tímidas, né? Muito tímidas. Honestamente, assim, não vi grandes... Vi apelos à união. Sim. Né? Então, assim, o ex-governador Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, do PSB, ele virou para mim e falou, olha, a gente precisa deixar isso de lado, né? E começar a construir uma estratégia comum, fazer uma reavaliação dos erros, sim, do que levou a esse cenário, mas precisa avançar aí, construir um programa conjunto e estar unido já nas eleições do próximo ano. Né? Há uma crítica muito forte dos partidos do campo progressista, que não o PT, do hegemonismo do PT. Sim. O PT é o maior partido, ele esteve na presidência da República por 13 anos, tem a maior bancada, né, tem a maior número de filiados, então é natural que ele queira ocupar os melhores postos, sim, assumir a liderança das candidaturas e tal. Mas, de qualquer forma, se você quer estabelecer alianças, você precisa fazer concessões aos aliados. Né? E o governador Ricardo Coutinho diz o seguinte, olha, o PT às vezes precisa entender que em determinadas circunstâncias, outras forças políticas podem ter candidaturas mais competitivas, sim, que o PT. E ele fala, talvez, assim, 2020, as próximas eleições municipais, seja uma excelente oportunidade para o PT mostrar que é capaz de entender isso e está disposto a ceder em prol de uma aliança maior, mais consistente dos partidos do campo progressista. Diante desse imbróglio aí, eu só posso invejar os assessores do partido que faturaram o último prêmio da Mega Sena, né? Olha, realmente, eu fico imaginando as teorias conspiratórias. Exato. Né? Bom, a minha teoria... O Bolsonaro vai aprovar, né, os próximos prêmios da Mega Sena, tem que sair do gabinete dele. Aprovação prévia, né? A minha teoria conspiratória é que o Bolsonaro está comprando o PT. Sim. Mas o repórter André Barrocal, de Brasília, ele fez uma matéria também que integra o conjunto da capa sobre o judiciário brasileiro, que é um dos judiciários mais caros, sim, do mundo, sim, né? E que está aí na mira de uma CPI, enfrentando tensões de todos os lados, do bolsonarismo, do lavajatismo, né? Eu acho que... André, conta um pouquinho pra gente aí o que você preparou para essa semana. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, telespectadores de Carta Capital. A minha reportagem da semana trata do judiciário mais caro do mundo, que é o brasileiro. Ele custou no ano passado 1,4% do PIB. Quem mais chega perto da gente é a Costa Rica, com 1,2%. Aqui os juízes recebem em média R$46 mil por mês. É o suficiente para colocá-los no 1% mais rico do Brasil. Seus funcionários recebem em média 15 mil mensais e com isso fazem parte dos 10% mais ricos do Brasil. E além dos altos salários, há, claro, mordomias. O Conselho Nacional de Justiça, órgão criado para vigiar os tribunais, acaba de universalizar um auxílio-saúde para juízes e seus funcionários. Pois é, e esse judiciário está hoje no centro de uma disputa política que empurra para um divórcio entre o lavajatismo e o bolsonarismo. Pela terceira vez no ano, há uma tentativa no Senado de se criar uma CPI da lava-toga para investigar o judiciário. E uma das pessoas que trabalham para enterrar a proposta é Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Ele é filho do presidente e é também aquele do caso Fabrício Queiroz. A ação de Flávio Bolsonaro custou a desfiliação do PSL de uma senadora pelo Mato Grosso, Selma Arruda.
Essa CPI, proposta pelo senador Alessandro Vieira, de Sergipe, tem como foco o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Flávio Bolsonaro tem alguma razão para querer ajudar Dias Toffoli? E como? Em julho, Toffoli, com uma liminar, protegeu Flávio das investigações no caso Queiroz. A evolução agora dessa disputa entre lavajatismo e bolsonarismo em torno da CPI da Lava Toga pode ter um alto preço político para o presidente Bolsonaro. E é isso que eu conto na minha reportagem. Até a semana que vem e um grande abraço a todos. Nós também conversamos com JB Medeiros, um dos editores de cultura, que fala sobre o relançamento de obras do escritor inglês Oscar Wilde, que chegaram ao Brasil dessa vez, espera-se sem censura, né? A edição de cultura de Carta Capital dessa semana destaca a reedição de algumas obras do Oscar Wilde, o escritor, poeta e dramaturgo britânico que viveu no século XIX, começando com o retrato de Dorian Gray, que é certamente a obra mais famosa dele, mas também as peças e algumas histórias de fadas que o Wilde escreveu. Além do Oscar Wilde, nós temos a edição pela primeira vez em 51 anos de um livro perdido, digamos assim, do José Agripino de Paula, que foi um guru do tropicalismo. Esse livro, As Nações Unidas, foi objeto de censura em 1968, quando ele foi escrito. Ele nunca chegou a ser publicado, então vai ter sua primeira edição agora. Além disso, nós também vamos falar do novo disco da Elza Soares, que é produzido pelo Baiana System, um grande, digamos assim, um trabalho de muita qualidade da Elza, como de hábito. E essa é a nossa sessão de cultura da semana. Obrigado, JB. Bom, chegamos ao término do programa. Eu agradeço a audiência de todos, agradeço a participação da Thaís. Obrigado a todos, um excelente fim de semana. Tchau, tchau.